Bom, vamos lá, trouxemos mais duas participantes aqui, né, da mentoria, Mirella, Tainara, que já veio aqui antes, né? Sim, isso mesmo. Bom, primeiro eu quero saber de cada uma, como é que tem sido a nossa jornada junto? Quais foram aí os planos que vocês fizeram no meio do caminho? Quais os pontos que fizeram vocês buscar a solução através da terapia e da hipnose clínica? Bom, você quer falar? Fala. Bom, pra mim, eu acho que foi a vontade de... Eu estava muito mal, bem debilitada emocionalmente. O que você tinha? Eu tive alguns problemas que eu não sei nem explicar exatamente. Eu tive crises existenciais, que eu nem sei se é esse nome que dá. Tive muito problema com ansiedade. E eu já estava ficando depressiva, eu estava tendo problema com abraços. Eu não conseguia receber abraço dos meus filhos nem do meu marido. Me dava desespero de estar com um monte de pessoas. E as minhas crises de ansiedade começaram a aumentar muito, porque antes eu conseguia controlar com respirações, depois eu não consegui, começou a ficar incontrolável. Então me dava desespero, vontade de sair correndo, eu não conseguia dormir mais no meu quarto, porque parecia que me faltava ar, eu só dormia na sala. Então eu fiquei muito ruim mesmo. E assim, eu cheguei a procurar ajuda de psicólogo e de psiquiatra, porque eu também perdi o sono, então eu não dormia. E juntando tudo isso, me deu vontade de tirar minha vida. E eu pensei em fazer isso 3 vezes, nas noites, planejando como que eu iria fazer, porque as crises existenciais que eu estava tendo, que eu não sei se é essa palavra que dá, mas era o que eu sentia, é como se eu estivesse em um ambiente e aquele ambiente não estivesse fazendo sentido para mim. É como se eu estivesse em um filme, em um desenho, e aquilo não existisse. Então isso estava me remoendo por dentro. E assim, mesmo eu sendo cristã, acreditando que se eu tirasse a minha vida, Deus jamais me perdoaria, essas vontades passaram por diversas vezes na minha cabeça. Então, quando eu comecei a passar com um psicólogo e com a psiquiatra, eu comecei a tomar remédio para dormir, eu tinha sede e vontade e desespero de procurar ajuda com uma certa urgência. Então, assim, não desmerecendo a profissão do psicólogo, mas passar uma vez por semana, para mim, não estava resolvendo. Eu sabia que se eu não resolvesse o meu problema logo, eu tiraria a minha vida. Foi aí que o meu irmão indicou o senhor, que ele passou com você, e falou, olha, eu conheço um cara muito bom, ele vai te ajudar. No começo, ele falou assim, ele tem uma clínica hipnose. Eu falei, não acredito nisso não. Por quê? Vem o preconceito. A gente acha que vai passar com a pessoa e vai ficar hipnotizado, e não é nada disso. Não é nada disso, só que assim, eu falei, bom, eu vou conhecer ele, dar uma oportunidade, porque eu preciso de ajuda. Eu preciso ajuda urgentemente. E foi assim que aí eu te conheci. E fez sentido para você desde a primeira consulta? Totalmente. No começo, no primeiro dia, eu achei tudo muito estranho, porque na verdade eu tive limitações de subir até o consultório, né? Porque eu passei mal, o elevador fechado, né? As pessoas, o cheiro, gente, que a sala é super agradável, é uma delícia lá. Mas o cheiro estava me incomodando, a sala, o lugar fechado, assim, estava me incomodando. Eu comecei a passar muito mal. Inclusive, meu irmão foi comigo e falou assim, olha, como você não está conseguindo entrar, espera ele vir até você, pode ficar aqui fora esperando. E aí eu fiquei. Depois que eu saí de lá, eu saí outra pessoa da sala. O cheiro ficou agradável para mim, um ambiente maravilhoso, aquele ambiente bem tranquilo. Então, assim, foi maravilhoso. Que bom. E hoje, você tá bem? Nossa, hoje eu tô igual um foguete, eu tô voando, gente. Minha vida mudou muito, Guilherme. Muito, em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Foi uma mudança, assim, radical. Eu fui chacoalhada mesmo. Foi em todas as áreas mesmo. Eu fui bem mudada. A diferença é que a gente consegue ser cirúrgico, né? Ao invés de uma vez por semana, muitas vezes em 1 ou 2 sessões a gente Porque a mudança não foi só mentalmente. Foi fisicamente, amorosamente, financeiramente. E aí depois eu vou contando. Que bom, que top, é isso aí. O que fez você, Tainara, o que fez você tomar a decisão de seguir o processo comigo? Bom, de início, né, eu até pus aqui, eu vou até marcar aqui esse áudio aqui que eu mandei, que era realmente o que me incomodava, era a gagueira.
Caraca, meu, sabe, tu falar e gaguejar é uma merda, principalmente quem trabalha com vendas. Trabalhar com vendas, aí você quer falar, já fica nervosa. E assim, querendo ou não, na venda, tá bom, em empresa, tu tem que mentir. Daí, quando eu sabia que eu tinha que mentir, piorava. Eu falei assim, meu, eu preciso de ajuda. Daí, e o que acontece? Quando a gente começou, eu achei que era algo de fato meu, vai, né? Eu sou assim. Mas aí, durante o nosso processo, a gente foi lá a fundo. Daí, o que foi que a gente descobriu? Que era coisa da minha infância. Caracos! Aí, eu posso dizer como é que foi? O que acontece, né? É aquilo que ela falou. Você acha que vai ser, né, hipnotizado? Não, né? Você tem ciência de tudo que tá ali, sabe? A venda ali e tudo. Mas isso mesmo. Mas a sua mente vai para uma outra dimensão. Totalmente diferente. Daí eu vi o meu pai com um papel escrito A, E, I, O. E ele me perguntando, Tainara, que letra é essa aqui? Essa lá. E eu sabia que era a letra A, mas como o meu pai era muito rígido, eu fiquei com medo, mesmo sabendo que era o correto que eu ia dizer. Eu não falei, eu me conti ali, não falei, mijei todinha. Daí, quando eu retornei, eu te falei isso. Me lembrei disso aqui, me veio isso aqui. Provavelmente foi aí. E foi daí, desse momento, que a gagueira começou a diminuir. Eu falei com a minha mãe, mãe, você recorda de algum dia que aconteceu isso? E minha mãe falou assim, sim. Eu falei, caracas, então minha mente foi lá. E quantos anos você tinha, provavelmente quantos anos quando aconteceu isso? Em torno de uns 4, 5 anos, quando isso aconteceu. Daí eu me recordo que eu fiquei um tempo sem gaguejar. Quando eu fiz 10 anos, ela voltou. Por qual motivo? Provavelmente alguma emoção, porque eu já te falei, né? Eu vivi em um ambiente de agressividade. Deu física, de fato, verbal. Então, sabe, então aquilo foi aonde dos 10 em diante, o negócio foi pegando, foi piorando. E aí eu falei, não, eu tenho que tomar um rumo, não aguento mais. Eu ia orar, falei, Deus, me cura, Senhor, eu não quero mais gaguejar. Eu falei, Deus, é muito ruim isso, mas eu achava o quê, né? Que eu ia acordar um dia, eu tô falando sem gaguejar, não, né? E hoje você tem um podcast lá. Tenho. E assim, de início, é porque tu me falou, ok, Tainara, tu tem que mandar áudio. Começa a partir de hoje a falar. Fala só com áudio. Com áudio, tu tem que falar. E eu ia pra todo mundo, sério, mandava áudio, assim. Aí, às vezes, a pessoa falou, Tainara, eu vou ouvir. Eu falei assim, ó, a partir de hoje eu tenho que mandar áudio, tá bom? Então só vai ser áudio. E vou enviando, eu falei assim, aí quando veio, né, eu falei, Deus, eu estava sentindo na minha alma que eu tinha que fazer algo. Sabe quando você sente? Você precisa fazer algo a mais, diferente. Eu falei, o quê? Aí veio assim, ó, podcast. Eu falei, mas aonde? Como e tudo? Aí foi onde começou, foi pronto, ali, então vamos embora, já que eu tenho que falar, então eu vou falar. Então, esse processo ele vai reforçando as evoluções que a gente alcançou. A maioria das pessoas espera estar perfeito para fazer alguma Isso coisa. mesmo. Tem que usar aquilo ali para cura. Isso mesmo. E assim, e o que né? Mas é o que? Eu fui na intenção de buscar a cura sobre isso. Chegando lá, a gente achou que outras coisas. Porque, né, eu cheguei lá, né, bem, né, não aparentando o que eu era. Sabe, aqui, aquela mulher masculina. Caraca! Eu até falei com, né, a Jaque até, né? Eu falei assim, Jaque, se tu perguntasse pro meu filho, há 5 anos atrás, quem é que mandava em casa, eu ia falar, é a minha mãe. Porque eu era essa mulher. É a mentoria legal, que é quebrar do ego de todo mundo, É, né? quebrar do ego. É quebrar do ego de todos. Todo mundo, sabe? E eu tava querendo me separar, porque eu não sei, sabe? Eu estava em uma frequência e eu não sentia que o meu marido tava indo junto assim. E quando a gente que é mulher, eu só vim com... não é que eu estou
Perfeito, estou, né, compreendendo isso no dia a dia. Que quando a gente quer ser acima do homem, isso faz com que a masculinidade dele diminua. Cara, isso é uma merda no casamento. E a nossa vai lá em cima. Eu aprendi isso também. Tu também? Sim. Então, vai lá em cima. Daí, quando... e eu falei assim, Guilherme, eu vou me separar. O Guilherme falou assim, não, Tainara. Espera a gente terminar. Daí você toma a sua decisão. Eu falei, não, Guilherme, não quero mais. Que eu quero, sabe, crescer e o homem não tá vindo. Não, Tainara, isso. Deu, foi tu quem quis ele, então tu aguenta a bomba. Pega e é tu que resolve. Eu falei, mas que merda. Aí ele falou assim, ó, se tu separar, tu não vai poder se casar mais. Eu falei, mas que merda, casar mais? Aí, pronto, aí quer saber? Aí eu me separei. Você tomou a decisão? Sim, né? Não no papel, né? Me separei. Daí, no dia que eu fui lá no encontro, lá em Santos, né? No hotel, na terapia no hotel. Isso mesmo. Daí eu fui falar com a Jaque. Foi uma palavra assim que a Jaque me falou, Tainara. Ó, aconteceu isso, e eu fiz isso. Aquilo ali entrou na minha alma. Tipo assim, sabe, é Deus que vai encaminhando as coisas no momento certo. Aquilo que ela me falou, eu falei assim, opa, então foi o que me fez decidir voltar. Mas assim, voltar diferente. Falei, amor, olha, vai ser assim. Não quero mais saber de conta de casa, tá bom? Tu vai se virar, não quero nem saber mais. É claro que eu ainda tenho aquela coisa, ó, tu fez quanto hoje? Coloca aqui no papel, no notebook, quanto é que foi de faturamento, de lucro, e o que foi que você gastou. Eu ainda tenho isso, ainda mais assim, mas eu deixo com ele. Eu já, pra mim, não tomar isso, porque isso pra mim era um peso. Uma coisa muito ruim que muita mulher faz, e eu fazia também, é não esperar o homem agir. E a gente foi descobrir isso lá no consultório. Por quê? Porque eu dizia para mim o quê? Não quero ser igual à minha mãe. Minha mãe é submissa demais. Eu acabei sendo igual quem? O meu pai. Putz. Meu pai mandão, turrão, quem dá a última palavra é ele, tu não manda em nada, é eu que mando aqui. Então isso fez mal pro meu casamento por um bom período. Certeza. Bom período. Se você faz isso na sua casa, pode ter certeza que tá destruindo a tua Sim. família, tá? É isso. Então, foi ali ainda onde eu fui descobrindo que eu era uma mulher masculina, andando totalmente feminina e masculina, mas assim, na forma de agir, de pensar, no falar, no querer em uma briga ser a última a dar a palavra ao invés de ter a paz. Não é que eu estou ainda, sabe? Não, Tainara, então tu quer a paz sempre? Não, tem dia, sabe, que eu tenho que... Opa, Tainara, vamos voltar aqui para a paz novamente, entendeu? Tem dia que eu tenho que fazer isso. Mas foi muito bom para mim, Guilherme. Eu acho assim, eu estava orando a Deus, sabe? Deus, me ajuda. Me ajuda. E quando eu te vi lá no Instagram, sabe assim, foi assim, pronto, é isso. Às vezes a forma de ajudar de Deus é te aproximar de pessoas, né? Ele isso sempre vai usar mesmo. pessoas. É isso mesmo. Sim, porque... Ele criou o homem para andar em comunhão um com o outro e com ele. Então, Por isso isso que eu mesmo. digo que nesse momento que eu vivi, eu pedia muita ajuda de Deus. Senhor, me ajuda, eu não tô conseguindo mais lidar com isso. E eu falei diversas vezes pra você, Guilherme, você é usado por Deus pra salvar vidas. Porque você me salvou. Você me salvou mesmo. você quis, né? Você buscou. Sim, A gente oferece. também. Vocês viram que, real, isso eu vou falar aberto aqui, a gente estava lá em 32 pessoas, né? 32, né, Matheus? No final, na última aula, tinha quantas? 6. 6, 7. Era isso É mesmo. isso. Nem todo mundo quer. É isso E é mesmo. se entregar mesmo, não é só ouvir o Guilherme falar, não, tem que se entregar, É isso tem que mesmo. Tem que ouvir, entender, tem que fazer, deixar entrar na cabeça, né? exatamente, abaixar a bola, abaixar o ego, na verdade meu ego foi quebrado, e ir pra frente, gente, é seguir. E, real, eu faço tudo de maneira sincera ali. Como eu falei para eles, vou falar para vocês. Aquele material foi desenvolvido no meio do caminho. A gente atira e depois mira no meio do caminho. Então, a frequência de todos é o que vai fazer com que o material seja gerado. E o meu ego também é quebrado no processo. Eu também passei por várias situações.
E eu sabia que ia acontecer isso. E acontece comigo também. E é Então, legal que você fala isso, porque as pessoas, né, geralmente falam, nossa, o cara é perfeito, por isso que ele tá compartilhando, né, aquilo. Você olha assim, mas Você você nem não, você imagina, fala da né? vida, você também fala, né, das coisas que você passou, do Tudo processo. aquilo, ó, real, tudo que eu trago pra vocês, tudo eu passei por isso. Não é material de sala de aula, não. Isso mesmo. E eu acho assim que por vocês trabalharem com casal, é mexer no mundo espiritual. Não tem como. Então, quando você vai vir, e aí se você tem que estar pronto. E vem. E vem. E vem Não, pesado. assim que vocês falam assim, ó, a gente vai trabalhar com casal, eu falei, nossa, eles vão ter que aguentar o punk. Eu falei, sabe, comigo, vão ter que aguentar, porque vai vir pra cima, porque mexer com casal, fazer com que retorne, né, aquela estrutura de verdade, o que é né, casamento, meu, é mexer com o mundo espiritual e o inimigo da nossa alma não quer isso. Ele quer realmente o quê? É destruição. Entendeu? Matar, roubar e destruir, né? É isso No mesmo. que depender de nós, ele É tá isso mesmo. fracassado, né? Isso mesmo. Vai cair por terra. Em nome de Jesus, já caiu. Vocês são prova. Eu deixo o casal terminar o casamento? Não. Não. Não, assim. Ó, já vão. Mulher e homem que estão pensando em se separar. Se for parar na mão do Guilherme, já saiba, filho, que a resposta vai ser não. Vai ser não, porque foi. Frustrados, né? Vai do esse, caraca, eu não quero mais aquele homem. Mas é teu. É teu, te vira, porque tem conserto, né? É isso aí. Amém. Não investiu na hora da escolha, agora vai ter que investir em mentoria, não é? Terapia. Eu falei, caraca, eu tinha que saber disso antes. Mas que bom, né? Que tem Como pessoas que assim foi? agora. Como foi para você, Mirella, o processo da mentoria? Como foi o caminho? Qual que foram as viradas de chave? Olha, a mentoria desde o começo ao fim, foi muito importante em tudo, em cada palavra que você disse, porque eu acho que eu era muito fechada em muitas coisas e ela fez eu evoluir em muitas coisas na minha vida. Eu sou professora, não me formei ainda, mas eu já dou aula. E a gente, na minha vida, a gente estava passando um problema financeiro bem difícil, sabe? E depois veio aqueles problemas que eu tive, né, mentais, e eu parei de trabalhar. E aí ficou tudo mais difícil, né? E com a mentoria, gente, eu tive outra visão de tudo, além de me aproximar de Deus. Me aproximou demais de Deus, demais. Eu não abria a Bíblia como eu abro hoje, eu não lia ela como eu leio hoje, eu não tinha o entendimento como eu tenho hoje também. Então isso me aproximou muito de Deus. E com a mentoria, gente, e aquele processo que eu estava vivendo financeiramente tão difícil, com a mentoria veio a virada de chave na minha cabeça. Tipo assim, eu preciso mudar. Quem é a responsável de tudo isso sou eu. Eu tenho que dar a volta por cima e fazer essa mudança dar certo. Então eu resolvi empreender. E aí eu fui com todas as garras, com todas as forças que eu tinha. Durante o processo da mentoria? Sim, durante o processo todinho. Eu fui suar, fazer bico, peguei um monte de bico e juntei uma grana. E aí eu falei assim, agora eu vou pra cima, eu vou fazer esse negócio dar certo. Assim, com medo ou sem medo só vai, como você sempre disse. Com medo ou sem medo vai, encara ele. E assim eu fiz e eu empreendi e o negócio deu tão certo, gente, que hoje eu estou aqui graças ao meu empreendimento. Porque há um mês atrás, eu não tinha R$1, nem pra vir pra cá. E hoje eu estou aqui 3 dias na praia curtindo com os meus filhos. Maravilha. Isso é transformação, hein? Transformação. E para você, como foi a questão da interpretação da Bíblia? Você que é cristã e está na igreja faz tempo, como foi para você? Melhorou a interpretação bíblica? Sim, demais. Porque quando, né, a gente... Igual eu te falei, eu fui né, criada na igreja, mas é muito diferente, né, você ser criado e você realmente se entregar. E ali, quando vem alguém para poder falar, você acha que sabe de tudinho.
Daí ali foi um processo de saber que, opa, eu não sei de tudo, não. Deus não é assim. Eu não sei de tudo, não é por obras, e sim é pelo que ele fez. Não é pelo que eu faço, e sim é pelo que ele já fez. E saber também que a Bíblia, tipo assim, a Bíblia, ela não é somente falando sobre a salvação, que é aquele principal, mas a Bíblia fala de tudo. A gente veio falando o que lá na mentoria? De casamento, sobre emoções, e tudo baseado na Bíblia. E o legal é isso, que ele se baseia, ele fala, ele prova pra Isso gente que o que ele está mesmo. dizendo realmente está na Bíblia. Está lá na Bíblia. E uma, quando também a Bruna, né, veio trazer também, né, uma aula. E assim, tudo o que ela veio falando estava baseado aonde? Na palavra, na Bíblia. Ou seja, era a física quântica, né? Eu falei, caraca, você tem física quântica na Bíblia? Eu falei, tá, bexiga! Ou seja, sabe assim, tudo baseado na Bíblia. Ou seja, é um livro maravilhoso. Hoje em dia, igual ela tá falando, eu vejo com outros olhos. Quando eu vou ler, eu falei assim, Deus, abre a minha mente. Eu não quero uma mente de escravo. Abre minha mente sem limites para que eu venha compreender de fato como que está escrito e o que é que tem que ser passado para mim. E pronto, aí vai. Igual a gente até conversou sobre a história de José. Caraca, que história maravilhosa. Aonde o final, quando José ele foi levantado como governador do Egito, e os seus irmãos foram lá, né, e se prostraram, e ele foi e falou, ó, eu sou José. E os irmãos falaram, nossa, me perdoe. Ele falou, não, isso tudo foi Deus, para que vocês não viessem a passar fome. Falei, caraca, José, ele entendeu que tudo aquilo que ele passou, de ser vendido pelos próprios irmãos, de ter tido que viver como um escravo na casa de outro, porque lá na casa do pai ele tinha túnica. Ou seja, ele era o filho, né? E ele, isso mesmo, e ele, assim, sabe assim, que tudo aquilo foi Deus que levou ele para ser rei, para ser governador do Egito, para que ele viesse ajudar a própria família dele. Eu falei, isso é maravilhoso. Cara, quando você entende isso, que tem coisas na sua vida que você passa que dói, mas é para que você venha aprender e ensinar. E, a história de José eu acho maravilhosa. Só a história dele dá uma mentoria. Dá. Nossa, a história de José Se a gente se aprofundar nos detalhes da Nossa. caminhada dele. É Valeu, isso mesmo. valeu. É isso mesmo. Não é? É muito bom. Uma que esses dias eu até estava conversando com o Valdeir. Nara, quem foi que vendeu José? Foi os irmãos. Nara, quem foi que matou Abel? Foi o irmão. Eu falei, caraca, então tem algo aí. Por isso que a gente fala, né, que família, né, não é mais assim que você se casa. Família não é mais seus irmãos, sua mãe e seu pai. É o seu esposo, a sua esposa e seus filhos. Sim. Porque a Bíblia vem trazendo isso, que quem mais traiu foi os irmãos. Eu falei, eita, que merda. Que merda, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. É muito bom, É isso muito mesmo. bom. O pessoal tem que entender isso aí, né? Gastar menos energia aí com os parentes É isso e gastar mesmo. mais energia com a família. É isso Não mesmo. Não que não tenha que continuar honrando pai e mãe. Isso porque mesmo. os resultados disso vêm. Então, honrar pai e mãe... Sim, é princípio, né? Sim, é isso Princípio. aí. Mas deixa seu pai e sua mãe, se junta com a esposa e se torna uma só carne. Não é isso? Maravilha, isso aí. Lembra que eu falei pra vocês que no final do processo vocês iam sentir alívio de qualquer maneira? Iam estar aliviados por passar que tudo... por entender que tudo passa pela mão de vocês e agora vocês já sabem o que fazer. Ou se sentem aliviados por entender que não prosperam porque não querem pagar o preço. E hoje vocês se sentem aliviadas? Com certeza. É? Com certeza. Eu ando assim, aquele fardo que ficava em mim, aquela sede de querer resolver as coisas tudo com a mão, sabe?
esse fardo saiu de mim. Hoje eu entendo que tudo depende de mim, né? Se eu quero mudança, eu vou atrás da mudança. Isso aí, Então, você é paga o assim, preço, você se sente tranquilo, mas você exatamente. optou por pagar o preço. Pagar o preço para ter a mudança. É isso Então, aí. se for ter a mudança, a gente tem que pagar o preço. Legal. E na questão de dieta, de treino, isso aí... Nossa, eu falei que a mudança foi radical. Foi radical, gente. Assim, eu odiava academia. E você me fez fazer academia. E assim, hoje eu não consigo ficar sem ela. Eu não consigo. Eu tenho que ir todos os dias, porque isso me faz muito bem. E, consequentemente, eu vou para tratar a mente lá e acabo, né, que cuidando do meu corpo. A consequência é o corpo, mas a ideia é... Foi sensacional, Que assim. legal. Tô amando, gente. Tô até participando de corridas. Maravilha. Top, é isso aí. Fez sentido o processo todo, a sequência que a gente criou entre terapia, aí passamos por regressão, ressignificamos tudo, depois o hotel e no final a mentoria? Fez sentido para você passar por todas as Com etapas? certeza. Acho que se tivesse pulado alguma etapa aí, não teria fazendo sentido, mas sim, fez todo sentido ter passado por todo o processo. Que legal. Por mim, eu vou até ser, eu até continuaria. Entendeu? É, A gente vai ter, a gente Eu vai ter um vou produto fazer, é novo. igual, né, a Bruna e o Matheus falam, nós estamos, né, órfãos de mentoria, né? E, assim, no comecinho, eu vou ser sincera, pra mim, doeu. Que, assim, sabe, eu era aquela que, pô, final de semana é pizza. Vamos embora. Nossa, é pizza, é lanche, ter que cortar isso, eu falei, caraca, eu ter que acho que cortar pra isso. mim também. Então, e aí, o que é que acontece? Eu comecei a assimilar isso também com outras coisas. Vamos supor, como é que eu quero ser boa nas finanças se eu não me controlo na minha alimentação? Entendeu? Então, você vai pegando, opa, como é que eu me traio aqui, entendeu? E eu não quero me trair aqui. Então, isso pra mim foi caraca. Esse processo todo não se trata de restrição Eu de vou- uma coisa ou Não, outra. É não a se questão trata. de você ter domínio próprio. Isso mesmo. Você decidir, não, isso eu faço, isso eu não faço, porque eu não Domínio quero. próprio. É isso mesmo. Eu não vou fazer porque eu não quero. Não quero, mas que bexiga é essa? Que a minha carne tá querendo? Não quero fazer. E pronto. E vamos embora. O problema de tudo é que uma massa de 1,5 kg acaba controlando um ser humano que, na verdade, é um espírito vestido num corpo, né? E aí ela acaba sendo controlada por um pedaço de carne, ao invés de usar o cérebro como algo para te levar onde você quer. Então, quando você entende que quem manda é você, não é isso? E uma coisa que você tinha me falado um dia, e aí eu falei, opa, vou fazer isso. Quando você vê que aquele ambiente te favorece para você fazer aquilo que você sabe que você não tem que fazer, saia dele. É isso aí. E eu fiz isso, viu, diversas vezes. Eu saía, ia pra fora, até que aquela vontade ia embora e eu voltava novamente. Dali, a gente começa a ver o que de fato você tem aquele poder de dominar, sim, entendeu? A sua mente, assim, de que você querer aquilo que você quer e não aquilo que o seu corpo está acostumado a receber. Então, isso foi algo que eu peguei, viu? É isso Para aí. mim. Tem que Peguei sair ali. mesmo, eu saio. Se eu tô saio, aqui, não foi- gosto de alguma coisa, Isso eu aí. levanto e vou embora. Igual A mudança- desculpa, Imagina. igual do mercado. Falou assim, a mulher falou assim, ai, o negócio tá caro. Pô, pra mim não tá caro, não posso entrar na minha mente, já saiu na hora, tá caro uma merda. Nossa, A tua- detesto isso. Se você me disser que tu falou, olhei pra mim assim, cara feia, e virei, vou sair daqui. Não tá caro, porque se a gente deixar entrar, isso aí acontece e acaba criando aquele pensamento de escassez. É isso aí. Aí você começa a olhar pra tudo. Nossa, tudo tá caro. Tá caro pra quem? Pra você. Pra mim, não. Falar que tá caro não vai resolver Não nada. vai resolver. Então já não É perde isso tempo mesmo. fazendo coisas que não vai resolver pelo nada. amor de Deus. Aí fala, então eu vou fazer isso mesmo É também. igual aquela de concordar, né? Só pra ficar tudo bem. Se eu tô aqui, É você concorda? Não. Mas você quer falar sobre isso? Não, também. Só não concordo. É isso mesmo. Vai, Pra mim, o maior desafio foi o tirar o açúcar.
Ah, é? Tirar o açúcar foi Só que porque eu contribuía para adoro. aquele estado emocional que você tinha lá, viu? Exatamente. Contribuía Até pra eu tua entender ansiedade. isso, você teve que quebrar muitas vezes meu ego pra mim entender isso, do açúcar. Então, assim, foi um desafio muito grande tirar o açúcar. Mas a mudança foi muito boa, porque isso atingiu também os meus filhos. Então, assim, quando eu vou fazer uma panqueca de banana, gente, que eu nunca fiz isso, fazer algumas receitinhas fit, eles vão tudo no embalo. Então, assim, cortamos refrigerante, cortamos um monte de coisa. Hoje meu filho não come chocolate. Aí, Tipo, tá ele legal. enjoou, ele não quer saber de chocolate, porque ele Maravilha. prefere a panqueca de banana, ele prefere as barrinhas de cereais, aquelas, sabe, mais saudáveis. Então, assim, a mudança foi dentro de casa também, com as Ai, que top. crianças. Aí, tá vendo, filha? Ó, você acha que é só lá em casa que eu aplico isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Que Isso aí. maravilha. E Legal. eu vou, sabe, teve. Eu acho até que eu cheguei a dizer isso durante a minha mentoria. Eu fui fazer uma viagem. Foi, e é uma viagem que se você for assim, tu quer fazer, para qualquer pessoa, precisa dizer assim, sim, quero. Eu estava brigando comigo 2 semanas antes de ir, querendo cancelar. Daí eu falei, meu, por que eu quero fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Porque foi uma viagem top, resort top. Daí eu falei, eu não estou me sentindo merecedora. Eu falei, caraca, que merda, cara. Que sentimento de bosta é esse? Daí quando eu cheguei lá, eu falei, Deus, eu quero, sabe assim, viver cada momento, em cada lugar. Sabe assim, eu quero, sabe, sentir aquele lugar de fato para que eu me sinta merecedora. Sério, quando tu começa a ter esse pensamento e a ir aonde você achava que você não poderia ir para um outro lugar fica mais fácil. Porque você já sabe que você pode fazer aquilo. Meu, isso foi uma virada na minha cabeça, assim, uau! Tanto é que esse ano a gente já vai programar uma outra viagem para glória de Deus, amém, aleluia. Crença de não merecimento é uma das coisas que mais atrasa, né? Cara, atrasa. Atrasa Demais. demais. Atrasa demais, porque eu poderia falar, não, cancela. Não quero mais. E não estar lá vivendo aquilo com meu marido, com o meu filho. Algo maravilhoso, poxa, um resort sem cozinhar, sem passar, sem lavar, comida prontinha. Maravilhoso. Frequência legal. Isso mesmo, sabe? Com pessoas, sabe, com alto nível. Porque lá não tinha brasileiro. Tinha, mas era quem trabalhava lá. Não tinha brasileiro, era só pessoas de fora. Entendeu? Que pena que eu não falava a língua deles. A gente ia gravar um podcast ali na hora. Então você tá falando que o brasileiro tem uma frequência baixa? Tem sim. Uhum. É. Tem sim. Diferente, uma frequência Sim. diferente, meio... Eu sigo, assim, né, algumas pessoas e aí eu ouvi algo assim que aí eu fui atrás, né, de fato. É muito mais fácil, por mais que as pessoas achem que não, você ficar rico no Brasil do que fora dele. Aí eu trouxe um exemplo dos Estados Unidos. Lá eles já são ensinados já desde a infância já a empreender e a lidar com finanças. A gente aqui não. E o próprio governo, o próprio MEC, né, o MEC, não deixa que as finanças elas sejam ensinadas na escola. Então, a gente cresce com uma estrutura financeira totalmente desequilibrada. Então, é muito quem tem quem destrava para empreender, ou então lidar com finanças, tem mais essa possibilidade de enriquecer aqui no Brasil do que lá fora. Jesus, eu tomo até posse do que você me disse. Amém. 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 Mirella, para que tipo de pessoa você recomendaria a mentoria? Para todos. Eu acho que é importante, eu acho que todo mundo deveria fazer. Inclusive, eu comentei com a minha família, a gente precisa alugar um ônibus e fazer toda a minha família se tratar com o Dr. Guilherme. Porque, gente, não é só, você só não trata uma coisa, você trata várias. Eu fui atrás de uma ajuda e olha como eu estou hoje. Foi tratada diversas coisas na minha vida. Então, assim, até assim, eu tava tendo problemas no meu casamento, né? Eu vou abrir aqui, eu sofri abuso, né, pelo meu pai e acabei levando coisas pro meu casamento que estava, né, afetando o meu marido, né? Ele nunca me cobrou de nada e tal,
mas eu tinha alguns bloqueios e até isso foi desbloqueado. E assim, eu achei, quando eu cheguei passar, né, com o Senhor, eu cheguei e falar assim pra você, mas eu consegui perdoar meu pai. Mas no fundo eu não tinha perdoado. Depois eu fui descobrir que ele não estava perdoado. E aí, através de todo aquele processo que nós passamos, eu consegui, graças a Deus, liberar o perdão. E isso desbloqueou. Gente, eu fico até emocionada, porque eu e meu marido é outra pessoa nesse sentido, sabe? Eu tô realmente totalmente desbloqueada nesse sentido. Hoje eu não consigo, quando eu ia ter relação com meu esposo, eu via muito meu pai nele. E hoje eu não consigo mais ver isso. Graças a Deus, graças a você Amém. também. Então, Amém. é isso. É tudo pela glória do reino, né? Amém. Acho que Deus faz parte disso tudo. Com A certeza. gente deixa claro, eu deixo claro o caminho inteiro da mentoria, que ele anda comigo. Né? Sim. É ele que guia o processo. Eu acho que deixar na mão dele é não criar o material. Eu não crio o material, porque quem vai criar é ele no meio do caminho. Com a frequência de vocês, com a necessidade de vocês, de acordo com o joelho no chão de cada um, né? Mas é isso, eu fico feliz. Fico feliz demais por ver vocês desbloqueadas assim, sonhando e criando. Você empreendendo no digital ali, né? Com uma loja online, nada físico, tudo online. Ela... Até na mentoria chamamos lá pra dar uma aula. Foi, Né? nossa, aquilo ali pra mim foi um presente. É. Sério, porque tu mandou aqui, foi no dia do meu aniversário. Ah, é? Eu falei, Guilherme, eu estou recebendo isso como presente de Deus pra a minha vida. E a partir daqui eu falei, quer saber? É somente fazendo que você sabe que é capaz. Sim, eu falei, o tratamento foi tão bom. Nossa, a mentoria então vai ser como? Nossa, Né? que bom. Então eu já imaginei, foi, aliás, além das minhas. Qual é a palavra? Que até fugiu aqui da minha mente. Mas foi além daquilo que eu pensava, sabe? Foi muito bom mesmo. Tudo aconteceu no meio do caminho. Eu pensei num jeito de... O pessoal às vezes busca uma terapia tradicional, senta lá e fica conversando. Fala, a gente não precisa ficar reforçando o problema para nós mesmos. A gente tem que pegar estratégias que funcionem e aplicar na pressão. É botar pressão, né? Então eu acho que foi a melhor maneira que eu descobri de dar uma terapia para um monte de pessoa ao mesmo tempo e que dentro de 1 hora todo mundo ouvisse o que precisa ouvir. É isso mesmo. Né? Porrada. Vários dias consecutivos, que eu acho que faz a diferença, né? Sim. Não fala hoje, é daqui a um mês mais uma vez, não. Isso mesmo. Todo dia, e todo aquilo dia. tem que se entregar. Tem que se entregar para isso. Não é chegar lá e falar, só vou ouvir e ficar no sofá, ouvindo as mentorias do sofá. É se entregar totalmente. No começo eu falei, será que ele vai me ajudar? Porque eu tava tomando remédio para dormir. E eu quero deixar isso aqui bem registrado mesmo. No começo, eu estava tomando remédio para dormir. Eu estava tomando remédio que era o depressivo, né? Porque a psicóloga falou que eu já estava entrando em depressão, pela forma que eu estava, para ansiedade também. E no 3º dia, eu voltei a dormir sem remédio. Gente, eu só dormia com remédio, eu não conseguia dormir sem remédio. E eu voltei a dormir sem remédio. Eu falei pro Guilherme, eu confiei tanto nele, eu falei, eu vou me entregar nesse tratamento. E eu falei, vou parar de tomar remédio. Meu Deus, isso é muito bom de E eu ouvir. parei de Nossa tomar Senhora, remédio e no que- Isso é muito 3º bom dia eu de voltei ouvir. a dormir. Então, assim. Tá nossa, tomando alguma coisa hoje? Não tomo nada. Água, muita água. Nossa, que Muita top. água. É muito bom Top. mesmo. Então, vocês acham que a gente tá... Vocês foram as cobaias, né? Igual eu falei pro Tubarão, foi a primeira turma de mentoria que a gente fez. Vocês acham que tá liberado para escalar o produto na internet, então, e trazer mais Totalmente. pessoas? Guilherme, totalmente, cara. É? Você precisa salvar outras pessoas. Totalmente. Sabe, por mim, a gente nem se desvinculava, viu? Sabe? Ficou, Só vocês saírem na continuava. próxima turma de novo. Vou chamar vocês. Continuava, porque é aquilo que ela falou, não desmerecendo os outros profissionais, mas o seu trabalho, ele é diferente. Não tem como, assim, dizer como é, porque cada um vive de uma forma diferente. Você traz algo diferente de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Eu fui, igual ela falou, e eu falei, eu fui em busca de algo, e a gente foi vendo várias outras coisas. E foi tratando aquelas coisas para poder ser liberto totalmente. Então,
assim, é essencial, ela falou, para todo mundo. Essa mentoria, desde a primeira consulta, eu já saí de lá, uau, quem sou O eu? objetivo é trazer esse resultado para Uau! todo mundo ver aqui. Eu não tenho necessidade de Maravilha. aprovação, não. Mas é bom ver que tá tendo resultado de verdade. Sim. Que tá desbloqueando áreas da tua vida, né? A gente vê que eu desbloqueio uma coisa, as coisas vão acontecendo. E você sai de um estado de praticamente uma síndrome do pânico para hoje estar empreendendo tranquilo É ali. isso. E eu fiquei assim com essas crises existenciais, essas ansiedades real, assim, 2 meses seguidos. E assim, eu ficava 1 hora por dia ou 2 horas bem. Mas eu sempre passava muito mal mesmo. E depois que eu comecei a fazer, o primeiro dia que eu passei com você, que eu entrei na sala muito ruim, né, com ânsia de vômito, tudo tava me fazendo mal naquela sala. E eu saí de lá outra pessoa, fiquei bem. Aí à noite eu fiquei ruim. Depois, no terceiro dia também, eu nunca mais tive crise existencial. Nunca mais. No decorrer eu ainda tive um pouco de ansiedade, mas, gente, isso sumiu da minha vida, eu não tenho mais. Depois que eu alinhei a minha mente, o meu corpo, minha alma, o meu espírito, tudo, e minha conexão com Deus, mudou tudo. Tudo é isso que a gente precisa ter. Não é só estar alinhado uma coisa, tem que estar tudo alinhado, né? Para as coisas fluírem. Hoje eu tô aqui falando, nossa, com a maior alegria. A Bíblia não fala pra gente apresentar corpo, alma e espírito intactos É no isso dia do mesmo. retorno de Jesus? Então a gente que verdade. prepara esse caminho agora já. Vamos Isso mesmo. antecipar o retorno Amém. de Jesus. Né? Amém, é isso mesmo. É isso aí. Foi. Bom, mais uma vez quem tá falando são elas, não sou eu. E a gente vai deixar os cortes no Instagram e o vídeo inteiro vai pro YouTube. Maravilha. Fechado? Fechou. Muito obrigado, Deus Min. abençoe, obrigada Você por também. tudo. Eu que agradeço vocês. Maravilha. Maravilha. Vamos fazer coisas juntos aí, tá? O objetivo Vamos da sim. mentoria era juntar a gente ali para que a gente possa empreender junto no online, no digital, fazer alguma coisa Sim. juntos aí, Sim, não é? com certeza. Sim. Cada um com a sua experiência aí. Sim, Tá. eu até falei, eu já vou começar com o Arthur. Pô, o Arthur, eu fiz mais de 1000 negócios ali, só de eu falando da minha infância até agora. Eu falei, caraca, você me fez mais de 1000 tópicos ali, sabe assim? Ele desbloqueia a gente. Caraca, E você simplicidade sim, do Tainara, eu vou garoto, virar né? aqui a tela, ó. Só o que você falou. Porque eu falei assim, eu falei assim, ó, Arthur, vou ser sincera. Eu não sei se o que eu Você tenho. fechou com ele? Já tá fechado. A gente vai começar agora em junho. Eu falei assim, ó, eu não sei se o que eu tenho vai ajudar alguém. Aí foi falando, aí quando ele virou a tela aqui, ó, Tainara, tudo que você me falou deu isso aqui. Aí pronto, você falou, então vamos embora então. Você vê como é bom. Não, então né? vamos embora então, vamos embora. Aí foi pra ele, ó, eu estou crua nisso aí, não sei de nada, então tu vai ter que pegar na minha mão mesmo. Tu vai ter que me ensinar e vamos embora. Eu, muito bom. Viu? Aquele posto, tu vê o menino, tu não dá nada, né? Quando ele começa, eu tô assim, o quê? Deixa eu baixar aqui minha bolinha aqui. Que menina, aqui não é Fazer brincadeira, alguma coisa não. juntos aí. É da hora mesmo. Tamo junto. Maravilha. Obrigado, viu?